Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Enquanto Jesus estava ali em Jerusalém, Jesus se dirigiu a um lugar impressionante. Lá, no tanque de Betesda, construíram 5 alpendres. Quem vai nas nossas caravanas para Israel, nós costumamos visitar as ruínas desse lugar. Não um rio, ou um igarapé, ou um lago natural. Ali foi feita uma cavidade e a água da chuva se acumulava e formava um tanque. Ainda existem essas ruínas. E ali, tipo um hospital aberto, tinham 5 alpendres. Foram construídos 5 alpendres, aonde as pessoas ficavam. Que tipo de pessoas? Pode passar? Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos. Uma multidão de enfermos esperando o movimento da água. Então, naquele lugar, com o passar do tempo, foram se juntando pessoas doentes, com as mais variadas doenças. Aí cita alguns: cegos, mancos, paralíticos e certamente pessoas com muitas outras doenças. Pense num lugar como esse, um hospital a céu aberto, onde as pessoas estavam ali, a maior parte deixada de lado, abandonadas, algumas esquecidas, certamente uma grande parte mendigando. Agora pare para pensar em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Certamente uma multidão o acompanhava, mas Jesus resolve visitar esses lugares, porque Ele sabia que Deus tinha um propósito, uma missão para fazer naquele lugar. Eu recomendo para você, que é milagreiro, e tem muitos por aí fazendo milagres. É muito triste, irmãos, quando você vem para a igreja por causa dos milagres. Deixe-me dizer isso para você, abrindo um parênteses. Jesus não quer que você venha para a igreja por causa de milagres. Ele continua operando milagres. Mas Jesus quer que você venha para a igreja por causa dele, para ser cheio do Espírito Santo, para ser abençoado por ele. Porque no fundo, essas pessoas que estão por aí propagando seus milagres nas igrejas, fazendo tantas curas e tantas coisas, deveriam fazer como Jesus. Vai no hospital, vai no leprosário, vá num lugar onde estão as pessoas abandonadas, que não podem dar dinheiro. Porque a maior parte está fazendo milagre para receber dinheiro. Milagre de pessoas que podem pagar. Mas essas pessoas não podiam pagar, eram as esquecidas. Jesus sai das adjacências ali e vai a esse hospital a céu aberto. Esse lugar de gente doente, que ninguém queria ir. Jesus se dirige para lá e vamos ver o que acontece. Pode passar. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. É um fato estranho, porque aqui só uma pessoa era curada, e só o primeiro que chegava. Os estudiosos entendem que esse versículo 4 não está em todos os manuscritos da Bíblia, que em alguns manuscritos ele não consta. Pode ter sido que um copista, quando foi copiando as cópias do texto, ele resolveu acrescentar essa tradição
para que as pessoas se localizassem, entendessem por que aquele lugar tinha tantos doentes. Não sabemos se isso acontecia, tá certo? Não temos como comprovar. Pode ser que seja uma tradição, mas certamente alguém foi curado. Alguém que entrou lá em algum momento, saiu e disse que foi curado. E você sabe como é isso, né? A gente chega e fala, tomei um remédio e emagreci. Um monte começa a tomar. Não é verdade? Não é assim? A pessoa fala, fui curado na Igreja Batista União. Pronto, a Igreja Batista União está curando. Aí o repórter fala, é uma multidão. Só foi um. Porque isso passa muito rápido, de pessoa para pessoa. É isso que se chama tradição. A tradição nem sempre foi seguida por Jesus. O grande dilema entre os fariseus e Jesus não é que Jesus não cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei. O que Jesus não cumpriu foi a tradição dos judeus. Aquilo que eles aumentaram e foram colocando e aumentando e chegaram no sábado a criar 565 mandamentos. Só sobre o sábado. Isso é tradição. As igrejas têm suas tradições. Vão inventando, não é? Vão saindo da Bíblia e colocando coisas, e as pessoas vão copiando. Então não temos como dizer com certeza se isso acontecia. Se esse anjo descia, agitava a água, e o primeiro que chegasse, coitado dos paralíticos, não é? O primeiro que chegasse era curado, e os demais eram frustrados. Não sabemos se isso era certo ou se era desse jeito. Pode passar. Um dos homens ali estava doente, quantos anos? 38 anos. 38 anos. Pense nisso. Quase 4 décadas doente. Jogado numa maca. Jogado numa cama. Até que alguém teve a ideia de levá-lo para o tanque de Betesda. E deixou lá. Esqueceu. Ele ficou só. E cada vez que alguém dizia que foi curado, ele ficava frustrado. Porque ele não tinha possibilidade. Então preste atenção. Esse homem estava ali. Talvez você que esteja aqui, meu irmão, esteja doente. Eu não estou falando de gripe, não estou falando de Covid. Essas são doenças que vêm, a gente combate, elas passam. Mas a pior doença que existe é a doença da tua alma. É quando você se sente rejeitado. É quando você se sente esquecido. É quando você se sente passado para trás. Cada dia essa doença se avoluma. Você vai se sentindo um lixo. Você vai se sentindo ninguém. Você vai se sentindo menosprezado. Às vezes até mesmo na igreja isso acontece. Entramos e saímos. Parece que somos um número. Ninguém se importa conosco. Eu aconselho para você, meu irmão, falar com quem está aí ao lado. Eu aconselho para você dizer para essa pessoa que está ao seu lado, seja bem-vinda, bom dia. Porque às vezes nós fazemos quando nós moramos em condomínios, em apartamentos, porta com porta. Ninguém se conhece, ninguém se fala. E na igreja não pode ser assim. Então vou abrir aqui um parênteses. Olhe para a pessoa que está aos seus dois lados. Fale com ela agora. Diga bom dia. Diga boa semana. Diga seja bem-vindo. Diga alguma coisa que o Senhor colocou no seu coração. Não sei o que foi. Mas essa pessoa precisa sair daqui sabendo que ela não é um número. Que ela não é um a mais. Ela é importante. Vamos passar.
olha que coisa interessante. Quando Jesus fez o quê? O viu e soube que estava enfermo tanto tempo, perguntou-lhe. Então, primeira coisa, Jesus viu aquele homem, não é? No português errado, Jesus viu ele. A Bíblia não faz isso, então a Bíblia fala certo. Jesus o viu. Jesus olhou para ele, olho no olho, face na face. Quanto tempo isso não acontecia? Todo mundo passava, um paralítico a mais, um mendigo a mais, alguém parava, dava uma moeda. Quanto tempo sem alguém olhar para ele? A compaixão de Jesus fez com que Jesus, no meio daquela multidão de doentes, olhasse para aquele homem. E eu quero dizer isso para você. Eu até me arrepio. Jesus está olhando para você. Pastor, não tem dinheiro. Jesus está olhando para você. Pastor, essa semana eu pisei na bola, escorreguei na maionese, eu errei. Jesus está olhando para você. Pastor, estou doente, fraco. Jesus está olhando para você. Pastor, minha fé está quase acabando. Não sinto vontade de orar nem ler a Bíblia. Jesus está olhando para você. Os olhos de Jesus estão sobre você. Ele está olhando para você. Não é para a sua carteira. Não é para a sua conta bancária. Jesus não está olhando para as suas qualidades. Jesus está olhando para você porque foi Ele quem criou você. E você é importante para Ele. Não se sinta esquecido, não se sinta relegado, não se sinta abandonado. Jesus está olhando para você. Além de ver, Jesus se aproxima dele. Todos desviavam, mas Jesus se aproxima, vai até ele. Porque Jesus quer estar perto de nós, irmãos. Jesus não quer ser um Deus distante, sabe? Que você fala com Ele como se Ele estivesse a quilômetros de distância. A Bíblia diz, perto está o Senhor daqueles que o temem e o amam. O Senhor está perto de você. O Senhor está com você. O Senhor está lá no hospital com nossos irmãos agora que estão doentes. O Senhor está aí nessa casa desses irmãos que não puderam vir, que estão enfermos. O Senhor está no avião quando você viaja. O Senhor está com você. O Senhor é um Deus presente. Não é um Deus ausente, distante, que você tem que fazer uma ligação. Não tem mais intermediário. Não tem mais sacerdote. Agora é direto. Você entra na sala do trono e Jesus está lá e diz, seja bem-vindo, filho. Pode entrar, pode entrar. Jesus chega com o homem e faz uma pergunta. Você gostaria de ser curado? 38 anos doente. 38 anos numa maca. Jesus pergunta se ele quer mudar de vida. Jesus pergunta se ele quer sair daquele lugar. Porque às vezes, irmão, você se acostuma com o seu pecado, com sua miséria, com sua desgraça, você não quer sair não. Sabe qual é a dificuldade da missão vida? Levar os mendigos lá para a missão. Eles preferem ficar na rua. Eles preferem morar na rua. Lá na missão vida tem quarto com ar-condicionado, beliche, tudo para acolher. Eles não querem. Muitos não querem. Prefiro ficar aqui. Então a gente não entende essa pergunta. Parece que Jesus foi incoerente. Não, Jesus falou para ele, você quer mudar de vida? Você quer mudar? Você quer sair? Você quer que hoje eu faça algo? Olha o que o homem responde. O homem respondeu, não consigo, Senhor, pois não tem quem me coloque no tanque quando a água se agita. Pense nisso. Ele está diante de Jesus, o que tem poder sobre mortos e vivos, o que limpa leprosos, o que cura cegos. Ele está diante do homem mais poderoso. O que ele diz? Eu não consigo, porque ele está pensando nele, na força dele. Eu não consigo.
Não tem ninguém que me coloque no tanque, mas Jesus está ali. Não precisa de tanque, não precisa de água, só precisa do poder de Jesus. Quantas vezes fazemos isso, irmãos? Jesus quer nos abençoar, mas a gente fica, Senhor, mas não tenho dinheiro. E Jesus está dizendo, não precisa de dinheiro, você precisa de mim. Jesus, eu não tenho saúde, não precisa de saúde, você precisa de mim. Jesus, eu não tenho carro, você não precisa de carro, você precisa de mim. Às vezes a gente está enrolado, e Deus mandou a benção, a gente ignora a benção. Eu estava no aeroporto de Orlando há algum tempo, lá nos Estados Unidos, e eu vim numa companhia que tinha que preencher no totem todos aqueles passos antes de você viajar. Eu falei para Betel, estamos enrolados. Eu não sabia que existia um aplicativo tradutor. Como é que nós vamos preencher esse negócio? Eu não sei falar inglês. Como é que nós vamos preencher isso? E a Betel, na fé de Abraão, Deus vai providenciar. Chega um irmão por trás da gente. Oi, pastor. Oi, anjo de Deus. Estou indo para Manaus. O senhor lembra de mim? Sim. Fui lá da igreja há muito tempo, mas estou morando aqui nos Estados Unidos. Pega esse negócio aqui e preencha para a gente. Indicou para a gente, ele vinha para cá, tinha que pegar um trenzinho. Pastor, fique calmo. Eu faço isso aqui a cada 2 meses. Está vendo como Deus providencia? Deus está dizendo, o que você precisa é de mim. Não se preocupe, porque a mulher que estava lá era pouco amiga. Você sabe que tem gente que vive para atrapalhar, né? Então, quando você pede uma informação, ela piora. Ela fala para você TV, ou seja, te vira. Mas Deus não faz isso. Amém? Então, Jesus disse para ele, pode passar. Jesus lhe disse, levante-se. Esse é um dos milagres que Jesus não exigiu fé. Não foram todos os milagres. Alguns Jesus perguntou, você tem fé? Esse ele não perguntou, porque o homem não tinha fé nenhuma. O homem nem sabia que ele estava na frente dele. O homem estava tão desanimado que falou, nunca vou sair daqui. Então Jesus não pediu fé, não pediu nada. Ele usou a compaixão e disse, levante-se. Pegue a sua maca e ande. O homem se levantou e pegou a maca. 38 anos ficaram para trás. Pode passar? No mesmo instante o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou o quê? A andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, não vamos falar sobre isso. Olha só. 38 anos ficaram para trás. A miséria ficou para trás. A doença ficou para trás. Tudo ficou para trás. Num único momento em que Jesus alçou a sua voz e determinou a cura dele. Não espere um espetáculo, meu irmão. Jesus está aqui. Creia que Ele pode fazer um milagre na sua vida. Nosso problema hoje é midiático. Os milagreiros estão famosos. Traz os holofotes. Ei, câmera em mim. Porque eu vou fazer um milagre agora. Às vezes Jesus dizia, não conta para ninguém. Não fala para ninguém. Nesse caso, Jesus foi muito sábio. Ele falou, pega a maca, vai dar problema lá na frente com os fariseus, mas ele disse, pega a tua maca, já que tanta gente aqui achou que você nunca ia sair daqui, já que tanta gente passou por você e não deu bola para você, já que tanta gente chegou primeiro do que você no tanque, se é que assim aconteceu, pega a tua maca, bota na costa, não fala nada, sai só andando e todo mundo vai apontar e dizer, que é isso?
Ele estava doente, mas agora ele está o quê? Curado. Não precisa mídia, meu irmão. O Senhor trabalha em silêncio. O Senhor trabalha sem espetáculo. O Senhor trabalha na calma. Não fique impressionado com isso. Não, pastor, mas aqui não vai acontecer, não. Eu quero ir naquela igreja que o cara pula e cospe fogo, e sabe, e faz isso. Vá, meu irmão. É um direito que você tem. Eu só posso dizer para você que aqui tem pessoas curadas de câncer. Nós nunca apresentamos aqui. Aqui tem pessoas que saíram da sala de cirurgia, marcada, para tirar um monte de coisa. E o médico disse, rapaz, eu não estou entendendo nada. O poder de Deus, meu irmão, não é midiático. Se Deus quisesse fazer mídia, Ele trovejava, mandava um monte de coisa, todo mundo filmava, botava na televisão. Deus quer que no teu coração você continue crendo que Ele é Deus, que Ele pode mudar a tua vida, que Ele é capaz de resgatar você de onde você estiver. Então hoje a palavra do Senhor para você é: se levante, largue essa depressão, largue essa situação de doença, pare de dizer que você não pode, pare de dizer que você está doente, comece a dizer: eu tenho um Deus e Ele é poderoso, Ele me vê, me abençoa e me cura no nome do Senhor Jesus. Amém, glórias a Deus, louvado seja o nosso Senhor.